Você tinha me falado sobre os jovens adultos que têm procurado bastante. Qual a queixa principal? Assim, ansiedade? Ansiedade. Depressão? Então, eu não sei, colocar um assunto sem fonte é horrível, né? Mas algum desses aí de internet que eu estava pesquisando falou que a ansiedade, ela está passando os casos de gripe no mundo. Nossa, Tá eu não lembro de onde foi a informação que ele tirou. Tá. Mas assim, se você conversa com 10 pessoas na rua e a gente conversando com mais cuidado com algumas pessoas, você, cara, a pessoa... Ela está muito além a ansiedade dela está muito além do que deveria. E não só, e aí eu acredito, né, que a ansiedade ela gera uma depressão, e é muito rápido. Muito. É um pulo. Muito. A pessoa dorme, acorda, já está depressiva num piscar de olhos. Agora eu não lembro de onde era, mas é um caso que, assim, principalmente pós-pandemia. Porque até então a gente era ansioso, mas era uma ansiedade, poderia não ser controlada, mas pós a pandemia, eu acho que... E na pandemia, né? Na pandemia acho que piorou muito. Na pandemia piorou muito. Agora, eu acho assim, os recursos vão avançando, a tecnologia vai avançando, a medicina vai avançando, e eu acho que a gente tem mesmo que utilizar esses recursos. Porém, tem uma utilização extra aí, né? Que é as redes sociais, né? As pessoas estão numa velocidade muito grande para tudo, né? E na nossa época, quando a gente era criança, a gente gostava de assistir um programa de televisão, a gente tinha que pegar o programa de televisão enquanto estivesse passando. Se a gente chegasse atrasado, é só amanhã, amor. Amanhã que você vai assistir. Ou na outra semana, né? Ou na outra semana. Mas na nossa época o dia era 48 horas, né? Hoje não, hoje é só 24. Então não dá muito tempo para isso, né? É verdade. Você atribui essa ansiedade a essa velocidade de informação, a essa quantidade, essa avalanche de coisas que a gente vê. Olha, esses vídeos agora, os shorts, né? Que são pequenininhos. Já tem no YouTube, já tem no Instagram, já tem no o TikTok, que abriu essa avalanche aí de informação. Ou seja, você ter ansiedade é normal. O primeiro ponto é esse, né? Ter ansiedade é normal. A ansiedade, ela nos move, ela nos motiva. Por exemplo, se eu não tivesse ansiosa para vir aqui dar uma entrevista, talvez eu tivesse chegado muito atrasada, talvez eu viesse de qualquer jeito, talvez eu fosse falar qualquer coisa, entende? Então, a ansiedade, ela faz da gente uma coisa boa. A gente se prepara, a gente vai fazer uma prova, a gente tem que ficar ansiosa, porque a gente estuda, a gente se prepara para aquele momento. A gente tem que atravessar a rua, a gente precisa da nossa ansiedade, ativar o nosso sistema de alerta para olhar e falar, não tem nenhum perigo, vou atravessar. E aí você dá aquela corridinha, você espera o sinal fechar, olha se não vem nenhuma moto cortando. Isso é ansiedade. É uma ansiedade boa, é uma ansiedade natural. Ela é super importante. A ansiedade vem como preservação da nossa vida. Nós estamos vivos até hoje, nós, humanos, estamos vivos até hoje porque nós temos um sistema no nosso cérebro, que é o sistema de luta ou fuga, que é onde tem a nossa amígdala. A amígdala dá tipo, acorda, tem algum perigo aí, né? Mas antigamente, lá nos nossos primórdios, esse alerta era realmente você ia ser comido, devorado por um urso, um tigre, um leão que estava do lado de fora da caverna, e aí você tinha um alerta de luta ou fuga para você correr ou lutar. E é por isso que acelera o batimento cardíaco, é por isso que aumenta o fluxo sanguíneo, é por isso que dá a sudorese, é por isso que dá as pernas trêmulas. Isso é a crise de ansiedade. Porque hoje a gente não tem que lutar ou correr. O nosso inimigo, ele não está aqui presencialmente, né? A gente fica ansioso e angustiado com coisas que estão na nossa cabeça. Nosso inimigo é invisível, né? Então, aí a gente tem todos esses sintomas físicos, que é a ativação do nosso cérebro, nosso sistema de luta ou fuga, e a gente tem que dar conta disso, mas a gente não vai nem lutar nem correr, entendeu? Então, a gente tem que fazer outros recursos, e aí dentro da terapia a gente ensina esses recursos, aumentar os nossos recursos para lidar com essas crises. Na sua clínica, você consegue mensurar isso? Por exemplo, a pessoa está com ansiedade, mais devido ao trabalho, mais devido ao dia a dia, mais... Assim, no seu dia a dia, você vê que essa ansiedade, ela vem da onde mais, assim? As pessoas estão muito inseguras sobre o seu futuro.
Então, seja no trabalho, seja na vida pessoal, elas estão sempre querendo prever o futuro. O que vai acontecer? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? E está sempre nessa coisa de eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Isso é uma busca incessante de tem que estar produzindo, tem que estar fazendo, tem que estar não sei o quê. Não tem que estar nada, gente. Calma, né? É uma coisa de cada vez. A vida acontece com processos. Existe um momento da nossa vida para a gente fazer cada coisa. Mas é a velocidade da informação. É você ficar vendo o tempo todo, nossa, Diana agora tem um podcast. Nossa, Leonardo agora está fazendo não sei o quê. E eu tô aqui fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então as pessoas estão nesse grau de comparação com a vida do outro. Nesse grau de ficar, mas esse está fazendo isso, esse está fazendo aquilo. E às vezes nem bem, tá, né? A maioria das vezes porque o Instagram às vezes é uma mentira, né? A maioria bem das contada, vezes. Vamos dizer assim, nem tudo o que está ali é real, né? Não, a maioria. A gente, aquilo ali é um recorte. Isso. E a gente gosta de recortar, graças a Deus também, né? Porque ninguém precisa ficar postando desgraça. Mas a gente gosta de recortar o que é melhor da nossa vida. Que bom, eu acho isso ótimo. Mas assim, a gente não tem que olhar que a vida do outro é só aquilo. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem coisas ruins que acontecem. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas boas acontecem com pessoas ruins. Isso não está sob o nosso controle, não está sob o nosso domínio. Então, é você olhar para o seu, né? Como a gente estava falando lá no início do podcast. Gente, é o que está no seu coração. O que te motiva? O que você quer? Onde você quer chegar? O que é bom para você, né? Para de olhar a vida do outro. A não ser que aquele outro te inspire, né? E olhar e falar assim, nossa, olha que coisa maravilhosa que o Leonardo está fazendo, que a Diana está fazendo. Olha que coisa boa, me inspirar nisso. Sim, mas essa velocidade, essa avalanche de coisas acontecendo, sabe? Ô, Tati, e assim, a motivação, ela tem um limite também, né? Porque eu quero muito comprar um celular. Cara, eu vou lutar, eu vou correr, vou fazer tudo para comprar o celular dos meus sonhos. Comprei, acabou. Acabou. No dia seguinte eu já não tô... Eu já tenho. Então, assim, eu tenho que pensar em outra coisa. Agora eu quero uma câmera. Vou comprar uma câmera, vou. E tem pessoas que ficam nessa luta, nesse corre aí a vida inteira e não chega nunca a lugar nenhum. Eu queria voltar só um pouquinho lá quando eu sou um cara ansioso, né? Normalmente, eu sou um ansioso normal. Como é que eu descubro que a minha ansiedade está extrapolando, que eu preciso de ajuda? Exatamente nesses sintomas físicos que eu tô te falando. Esses sintomas, eles começam a acontecer quando você tá em casa, deitado, assistindo um filminho, daqui a pouco você... Minha boca tá seca, meu coração tá acelerando, tô disparado. E aí tem muita gente que vai parar no hospital. Mas esse é o sintoma mais leve ou esse sintoma já tá mais lá na frente? Esse sintoma já tá lá na frente, tá? Porque antes você só começa com uma agonia, com mal-estar, travou o pescoço, aí é a parte física. Consulta, hein? Eu já tô aqui. Eu tô vendo. As dores de estômago. Depois faz um pix. Gente, depois faz um pix. Eu já tô aqui, ó. Tá, a dor eu não... querendo mais uma agonia que a gente tá falando, cara. 4 horas. É porque a água fica escondida aqui. É porque não pode aparecer a água, né? Não. Então... Mas tem, gente. Tem gente que tem dor no estômago. Tem gente que fica com dor no pescoço, tem gente que trava a coluna, e aí tudo isso pode ser físico? Pode ser físico, pode ser um desgaste do seu joelho, pode ser um desgaste do seu joelho, mas você tem que observar se aquilo ali está só no físico, ou se aquilo ali também está dependendo do seu emocional, sabe? E a maioria das vezes tem relação com o seu emocional. É algum problema que você não está querendo lidar? É alguma coisa que você não está querendo resolver? É alguma coisa que você está fingindo que não está vendo? Está fingindo que não está acontecendo? Às vezes o casamento está mal e a gente está ali... Não, mas está indo. Tá indo. Aí começa a aparecer um monte de coisas, sabe? Esse sintoma físico de você ir para o hospital achando que tá infartando, esse já é o extremo mesmo. Mas a maioria das pessoas procuram só quando chega nesse ponto. Aí fala assim, nossa, agora eu quase morri. Fui parar no hospital e aí do hospital a pessoa fala assim, não, mas fisicamente você não tem nada, não aconteceu nada, né? Toma aqui um Rivotril, e seus exames estão ótimos, toma aqui um Rivotril e vai para casa. Infelizmente, a nossa rede de saúde também tem feito muito isso, tá, gente? É um alerta também. Ao invés deles falarem, olha, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, faz sua terapia, sabe? Fala sobre essas coisas, elabora o que você precisa ver na sua vida.
né? Então, assim, é muito importante também. Às vezes, a gente só cresce depois que a gente entende que o incômodo vem. Tem um crustáceo, eu acho que é o caranguejo. O caranguejo, ele troca aquela capinha, aquela concha que ele vive, e ele troca a partir de um incômodo que ele sente. Aquilo ali começa a ficar pequeno, incomoda, e aí ele vai para um lugarzinho, fica escondido, até que ele acha uma concha maior que se adapte ao corpo dele, e aí ele continua vivendo, até que daqui a pouco ele vai sofrer um outro incômodo. Então, a gente cresce no nosso incômodo, e a gente tem que estar atento ao nosso incômodo. Se está me incomodando, preste atenção, encare esse incômodo, resolve, entende o que está acontecendo, porque nesse incômodo a gente cresce, a gente desenvolve. Porque se a gente não dá ouvido, a tendência é o incômodo crescer cada vez mais e você chegar num topo que... Ou você fica doente e morre, Diana. Tem gente que, infelizmente, não vai olhar para o incômodo, vai adoecer e vai morrer e acabou ali, tá? Então, ir para um processo terapêutico e você se entregar a um processo terapêutico requer muita vontade, muita coragem, muita disponibilidade, porque mexe bastante, né? Como se fosse um processo cirúrgico ali. Depois que eu falo para as pessoas, tipo assim, saiu da terapia, não vai fazer um monte de coisa, não. Aquilo ali vai ficar ainda reverberando alguns dias, sabe? Guarda para você, pensa, sente, me escreve. Eu mando as pessoas me escreverem. Escreve para mim. Né? Porque escrever ajuda muito, né? Muito. Porque a pessoa tem que parar, investir o tempo escrevendo, ela tem que ler o que está escrevendo. Então, aquilo ali na mente dela entra... Elabora muita coisa. Muita coisa. Vem muita coisa que ela nem estava... Nossa, eu não sabia que isso estava associado a tal coisa. E veio à tona, assim.